Olá. Uia. Tô me sentindo um apresentador de televisão? Eu poderia colocar na camisa? Poderia. Mas eu sinto bem confortável segurando isso daqui. Interessante. Vamos bater um papo aqui. Eu vou até tirar o tripé de frente pra janela. Deixa eu ver se esse cenário fica legal. Ó, ficou legal. Bom, pessoal, tô aqui em Brasília, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal. E como primeiro vídeo, eu quero fazer um bate-papo. Esse canal, ele não vai ser com vídeos muito bem elaborados, bem editados. Eu acredito que a premissa principal aqui é documentar um processo de criação de empresas. Eu sou o Lucas, tenho 20 anos, sou de Goiânia. Eu me arrependo amargamente por não ter iniciado isso antes, né, de gravado o vídeo. Eu entendo que eu vivi coisas muito massa mesmo. Esse final de ano de 2025 foi incrível. E eu perdi a oportunidade de vocês verem o quão maravilhoso é você se submeter a novos desafios, né? Inclusive, quando eu falo novos desafios, até mesmo se expor a medos que muitas pessoas têm, né? De visitar novos lugares, conversar com novas pessoas, assumir responsabilidades que muitas das vezes naquele momento você não tem noção de como vai fazer. E você também tem aquela noção da responsabilidade que você carrega. E tudo isso, né, que eu tô dizendo aqui pra vocês, não é em vão. Acredito que fez grande parte da minha jornada e que vai fazer. Então, só contextualizando vocês, eu vou utilizar esse canal para documentar o processo de criação de produtos de tecnologia. Hoje em dia eu tenho uma empresa com mais 2 sócios, que é o Henrique e o Júnior. E a gente está desenvolvendo vários produtos para nichos distintos, tá? De dores que a gente identifica conversando com pessoas e tal. E um deles, eu vou apresentar 3, tá? Tem alguns outros que a gente tá desenvolvendo também. Eu entendo que alguns vão olhar pra isso e vai falar, pô, mano, mas você não tá focando em nenhum. A meta, no caso, o nosso objetivo é validar um. E a gente também tem mão de obra pra ajudar a gente, né? Então o Júnior, por exemplo, ele entrou como investidor anjo. E hoje em dia a gente tem uma equipe. Uma equipe que trabalha ali desenvolvendo em conjunto com a gente esses produtos. Eu sou mais da parte de tecnologia, mas eu também gosto muito do comercial. Eu gosto muito também da criação de conteúdo. Quem também não sonha, né? Eu sonhei muito tempo em ser youtuber. E nesse momento eu acabo de me tornar um. Que incrível! Nunca pensei também que eu estaria falando de frente para uma câmera. Sempre esperei as melhores condições. E hoje em dia eu tenho uma condição muito boa. E seria um desperdício e uma falta de compromisso também eu não fazer o que eu estou fazendo agora, né? É claro que eu não tenho a melhor comunicação nesse momento, mas vai chegar um momento que eu vou olhar pra trás e falar assim, cara, ainda bem que eu gravei aquele vídeo no hotel em Brasília. Porque eu sou de Goiânia, tá, pessoal? Eu tô aqui, ó. Eu tô num hotel. Acho que não vai focar, né? Puta, meu. É estourado. Ah lá, ó. Ó o fundo. Pá. Tô num hotel. E a gente vai, depois daqui, pra São Paulo, Atibaia. Esse meu sócio Júnior é de lá. E eu vou com o Henrique também. Então ali ele tem algumas empresas, algumas operações. E São Paulo, né, pra quem não sabe, pô, é uma cidade que abre muitas portas. É impressionante o como você sair da tua cidade natal e se conectar com novas pessoas muda. E tá sendo bem interessante mesmo. Então, eu quero documentar isso. Não esperem vídeos super editados, tá? Só alguns cortes e olha lá. Hoje de produto a gente tem 3, como eu havia falado. A gente tem o E aí Prefeito, tá? O E aí Garçom e o Meu Construtor. Então, se você for ver, nichos completamente diferentes, né? Pelo nome você já percebe. Vou começar pelo E aí Prefeito. A gente desenvolveu um canal alternativo de comunicação simplificado para prefeituras, que é o WhatsApp. Todo mundo sabe que brasileiro gosta de um WhatsApp, né? Então a gente vai unir o útil com o agradável. Muitas prefeituras têm canais distintos de comunicação e muitos desses canais são burocráticos. Pelo fato de você ter que entrar num portal,
ter que autenticar para abrir um chamado e não sei o que, cara, isso é péssimo. Então é muito burocrático e ele é multicanais. Então acaba que algumas informações elas se perdem, principalmente na gestão desses chamados. E todo mundo sabe que é um saco lidar com órgão público. Então a gente pensou, pô, a gente tem uma conexão legal. Inclusive a gente está validando o IAI Prefeito numa cidade chamada Trindade, que é aqui de Goiás, né, próximo aqui de Goiânia. E basicamente ele utiliza IA generativa de forma multimodal, onde a pessoa pode mandar um texto, uma imagem, um áudio, que ela vai interpretar. Então a gente humanizou todo esse processo. Muitas vezes a pessoa não vai precisar entrar num painel. Ah, vamos supor que tem um buraco na minha rua. Em vez de eu ter que ligar lá, esperar um tempo de atendimento, os caras não atualizam muitas das vezes. Vamos trazer isso pro WhatsApp. O cara manda uma mensagem, manda a foto do buraco, manda a localização. Aí ela vai tratar ali, ela vai pedir as informações e vai abrir um chamado em um dashboard interno de gerenciamento municipal. E aí os funcionários vão... Na verdade a IA automaticamente ela categoriza, né, esses chamados por ordem de prioridade e por setores também, né, por secretarias. E age de forma proativa também. Então, se tiver alguma atualização, ela também manda uma mensagem novamente para o usuário avisando que aquilo já está em processo de resolução ou se já foi resolvido. E o cidadão ele consegue uma comunicação mais assertiva, tá? E aí, a partir disso, a gente conversou com pessoas da área pública e descobrimos que existem outras dores que a gente também consegue colocar como um plus no IAI Prefeito. E aí nasce aí o módulo de gestão municipal, que aí envolve mais o secretariado, né? Então, uma feature muito legal que a gente fez é que o político ele pode pegar, né, a equipe dele pegar e subir o plano de governo, que a maioria apresenta na hora que está em processo de campanha eleitoral. E a partir desse plano de governo, ele já organiza isso na plataforma. Então você consegue metrificar isso e gerar acessos para cada um do secretariado específico, né, para que ele consiga alimentar aquele painel. E o prefeito também consegue consultar isso não só através do dashboard, ele consegue através do WhatsApp perguntar algo pontual e a IA vai, busca isso e retorna para ele com esses dados consolidados. Inclusive, esse produto a gente está concorrendo num edital que o governo de Goiás abriu sobre inteligência artificial. Ele foi retificado, né? Era pra gente ter o resultado aí dia 9. E agora, se eu não me engano, eles moveram para fevereiro, 22 de fevereiro, se eu não me engano, o resultado preliminar de quem vai competir, porque tem uma pré-análise antes disso. Agora, outro produto que a gente tem também é o Meu Construtor, que é como se fosse um organizador de obras. Ele não chega a ser uma gestão, porque uma gestão de obras ela leva muito mais funcionalidades. Então, atualmente, ele serve como um diário de obras, ele serve como um gerador de lista de pedidos de materiais. Então, o cara que está na obra, muitas vezes ele não tem tempo, ele anota num papel e depois perde esse papel e etc. Então, o cara pode simplesmente pegar o WhatsApp dele, gravar um áudio falando, olha, eu preciso de tantos tijolos, eu preciso de tantos quilos de concreto e por aí vai. E no final do dia ele pode pegar, consolidar isso em um PDF e enviar para os locais fazerem um orçamento dele. E aí ele poder comparar. Que aí casa com outro produto que o nosso sócio tem, que é a Deu Certo Construtor, que é um clube de compras coletivas em Atibaia. E aí no caso ele cuida ali, ele lida com os construtores regionais e já entrega esse orçamento consolidado com os melhores custos para quem está construindo. Por quê? Ele tem um agente de compras que muitas das vezes vai direto no fornecedor, direto no distribuidor e consegue negociar em volume. Então ele tem um compromisso público de não colocar margem final na precificação final que aparece na plataforma, entendeu? O cara só paga a assinatura e tem acesso a isso. Então, um puta de um produto que o Meu Construtor serve como um ticket de entrada. Ele é bem mais barato comparado com a Deu Certo, né? Então, aí voltando, né? O Meu Construtor, ele pode fazer essas listas. Então, muita gente também tem dificuldade em mexer em computador e tal.
E pelo fato dele já gerar essa lista em PDF, porra, facilita pra caramba. Ele pode fazer tudo pelo celular, né? Então a gente tá falando de uma economia de tempo muito grande. Ele também tem a funcionalidade de lembrar sobre a alocação dos equipamentos, né, que ele precisa na obra, seja uma bitoneira, seja os andaimes. Então ele sempre tem essa forma proativa de ficar falando pro cara, olha, você tem que devolver esse equipamento, você tem que fazer isso e isso. Inclusive ele vai consolidando isso em um plano financeiro. Então essa obra, ela tem um dashboard com um balanço geral de tudo que foi gastado nela, se o cara utilizar 100% ela. Então ele tem um controle de orçamento que se perde numa obra, vamos ser sinceros. O pequeno construtor, pô, às vezes ele não tem ideia, né? Ele faz uma estimativa do que ele gastou, mas ele não tem esse dado de forma definida. Então, até mesmo os recibos, o cara consegue tirar uma foto, subir na plataforma e entra no balanço financeiro. Aí ele consegue organizar as equipes dele, colocar pedreiro, mestre de obras e por aí vai. Então, uma funcionalidade muito legal. Inclusive, todas as pessoas que a gente mostra, né, que é da área da construção civil, falam, pô, massa, vou usar, vou aderir e tal. E tá sendo uma experiência bem interessante esse processo de conversar, né, com o consumidor ali, e entender as dores que esse mercado tem, que são várias, tá? Outro quesito, E aí, garçom, ele tem um agente de IA para restaurantes. Então, é uma dor muito grande que a gente tem hoje em dia para quem tem uma operação, seja de restaurante ou de delivery, que é o quê? A margem que o iFood cobra é alta, chega a ser a 30%. E o cliente que chega do iFood, ele não é cliente do restaurante, então ele não entrega para você muitos dados que poderiam ser estratégicos para o dono do restaurante entender como que é o público-alvo dele, para criar um relacionamento, né? Isso a gente fala de fortalecimento de marca. E é um saco, né? Minha mãe tem uma operação de delivery, eu tenho uma operação com ela de pudins, chama Pudim da Anitta. E cara, você ficar atendendo todo mundo que manda uma mensagem, é foda, cara. Você leva muito tempo e tirando que a conversão ela não é tão legal assim por causa justamente dessa demora. Então se você roda uma campanha ali com um orçamento considerável, você precisa de muita mão de obra para ficar ali atendendo. Então a gente resume isso. Então a pessoa manda mensagem, o agente é multimodal, então ele vai entender áudio, texto, imagem e vai agir de forma humana. Ah, eu quero tal coisa. Ele vai lá no cardápio, busca na base de dados, fala, ó, tem isso, isso e isso, quer o complemento, e tudo de um fluxo que simplifique a compra, para não ser um processo chato, que eu acredito que é a principal objeção desse canal de venda, que é a demora de fechar o pedido, em sempre ter que enviar as informações e por aí vai. Então ele sempre vai seguir um fluxo simplificado. Então se o cara já pediu no restaurante, ele vai sugerir, você quer realizar o último pedido? Ou você quer que entregue nesse último endereço cadastrado aqui? E isso facilita pra caramba. Hoje a gente tem alternativas que fazem algo com a mesma proposta, mas não chega a ser com IA generativa. Então são fluxos. E essas ferramentas elas não possuem todo o sistema de gestão que a gente vai trazer por trás também. Então a gestão de cardápio, a gestão desses leads em forma de um CRM ali, onde o cara consegue utilizar filtros, gerar relatórios financeiros da operação, lista dos pedidos, gerenciamento de equipe e por aí vai. Então eu vejo que esses 3 produtos eles têm uma demanda muito alta, né? A gente está falando de criar um produto que a gente fala ali que é IA vertical, de resolver uma dor específica para um público específico, não precisa ser abrangente o suficiente para fazer, a plataforma é muito complexa, não. Também não estou fazendo nada de inovador, pode-se dizer assim. Eu estou simplesmente pegando uma dor simples e resolvendo de forma simples. Eu acredito que as coisas devem ser assim, né? E eu vejo muito potencial nesse mercado de IA vertical. E você vai entender muito mais sobre isso acompanhando, então já segue aqui o canal, segue nas redes sociais e no Instagram, que lá eu vou ter um contato mais direto, eu vou estar postando stories, abrindo caixinha de pergunta quando eu tiver um público considerável, fazendo live e tal, e até mesmo ajudando vocês, né? Quem sabe vocês também não virem os nossos sócios. Às vezes você tem uma ideia aí, alguma dor muito grande que a gente ainda não enxergou, que o mercado ainda não viu, que até mesmo a gente pode fazer em parceria. Então esse canal é justamente como
um ponto de conexão. Então, se você é jovem, se você tem uma mentalidade empreendedora, pô, mano, eu recomendo fortemente que tu siga e me acompanhe nas redes sociais. Fechou? Muito obrigado para você que viu até aqui. Eu espero que esse seja o primeiro vídeo de muitos e a gente vai se falando. Tamo junto, até depois do fim.